Boa noite, amigos. É um prazer estarmos aqui novamente reunidos em nome do Evangelho de Jesus Cristo, através da ótica da doutrina espírita. Para o tema de hoje, preparei uma reflexão a respeito do plano divino em nossas vidas. O plano divino é instaurar o amor no coração do homem. Mas, do que palavras, isso muda toda a nossa trajetória. Isso muda toda a forma de como conduzimos a nossa vida. Fazendo uma pequena introdução dos tempos dos antepassados que trabalharam muito arduamente para que nós pudéssemos estar aqui hoje reunidos nesse ambiente protegido e preparado para o nosso melhor entendimento. Temos, pela graça divina, a bênção de ter recebidos há milênios imigrantes de outro planeta, os capelinos. Eles vieram e contribuíram muito com a raça que estava no planeta Terra, parecido com o momento atual, saindo de um plano de primitivo para provas e expiações, assim como estamos também num momento de transição entre plano de provas e expiações para plano de regeneração. Os capelinos influenciaram muito na forma de viver e de conduzir a evolução no planeta Terra. Nos ajudaram muito na forma intelectual, com novas tecnologias, com uma inteligência não conhecida da época, em que até hoje temos certa dificuldade de abarcar, senão pelos mais estudiosos e aqueles que buscam conhecer a matemática, a filosofia, os processos da biologia, entre outros. É certo que esse avanço intelectual é muito importante, porque nós, como bons espíritas, sabemos da importância de desenvolvimento das duas asas, a asa do conhecimento, mas também a asa da moralidade, da elevação espiritual. Neste sentido, mesmo com a ajuda desses irmãos, não foi possível nós atingirmos certo grau de evolução esperada. E por isso, Deus, mais uma vez, em sua bondade a toda a humanidade, envia reveladores, a começar por Moisés, que num fenômeno mediúnico maravilhoso, estatuiu os 10 mandamentos da lei de Deus, um regimento ou um tratado moral que serve para todos nós, para toda a coletividade, seja de encarnados ou desencarnados, inclusive para o que nós chamamos de extraterrestres também, porque logo no primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Atualmente não é possível nós imaginarmos que qualquer outro ser humano ou extraterrestre não reconheça a importância de Deus, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Neste tratado, também valorizou a reunião da família, em honrar pai e mãe, e tantos outros ensinamentos que para a época foi uma revolução,
mas que para nós que já o conhecemos, que já o estudamos, ainda em algum deles temos certas dificuldades. Por isso mesmo que esses 10 mandamentos servem para toda a coletividade. De lá para cá, após essa revelação, missionários foram enviados, apregoando que mais tarde viria um libertador, aquele que iria cumprir todas as Escrituras e deixar o seu legado para que nós pudéssemos reconhecer na ação de alguém que esteve junto a nós a nossa perfeição relativa, aquela que nós podemos aspirar. E na presença do Cristo, então, com a lição de amor, de perdão, de exemplificação, veio trazer a todos nós a oportunidade do entendimento do amor de Deus e de sua prática. Reuniu 12 apóstolos para que pudessem com ele e junto dele dar seguimento e levar a boa nova a toda a gente. Foram várias epístolas, foram as cartas de Paulo, que permitiram que há mais de 2000 anos a mensagem do Cristo esteja latente em nossos corações, fazendo sentido para nossa mente, como se fosse agora, neste momento. O Cristo, através dos seus enviados, dos seus apóstolos, vieram fazer relembrar o cristianismo primitivo, trazendo esperança e fé a todos nós. Mas a dificuldade está justamente em nós nos conhecermos e colocarmos todos esses ensinamentos em prática, em colocarmos em ação o bem, não só para nós, mas o bem em especial a todos aqueles que se chamam de o nosso próximo. Afinal, nós desempenhamos vários papéis na nossa vida, seja no desenvolvimento intelectual, através de uma profissão, seja através do lazer, criando novas relações, seja no nosso lar, ambiente propício para que irmãos de outrora que tiveram desavenças possam ter a oportunidade, através do véu do esquecimento, ter a aceitação necessária para que o perdão e a reconciliação aconteçam. E passados séculos, a humanidade precisava de um novo impulso para que o projeto divino pudesse nos tocar ao coração, ao mesmo tempo que fez sentido a nossa mente, a razão humana. De acordo com a leitura inicial, ficou uma palavra que me chamou a atenção, que quanto mais difícil é a nossa caminhada, mais alto alcançaremos, mais virtudes atingiremos. E nesse sentido, a doutrina espírita, que não vem trazer nenhuma moral nova, não, ela vem relembrar aquilo que o Cristo nos exemplificou e trazer à razão outros ensinamentos que na época não era possível de entendimento. Era necessário que o tempo trouxesse a maturidade à humanidade para que pudéssemos compreender as leis divinas,
quem somos, para onde vamos, por que estamos aqui, com quem iremos. O mundo material, o mundo espiritual e as relações que existem entre eles. Mas assim como está registrado em Lucas 17, de 20 a 25, muitos de nós ainda se perguntam, mesmo que seja lá na sua consciência, quando chegará o reino de Deus? Afinal, as dificuldades do dia a dia, como nos trouxe a primeira leitura, às vezes nos traz uma falsa memória de que o reino de Deus é uma coisa que é ostensiva, que podemos ver, que podemos tocar, ou que ele vem pronto até nós. Na verdade, não é assim que Jesus nos exemplificou, porque ele, sendo um espírito puro, não utilizou dos seus poderes para benefício próprio. O Filho do Homem, como está escrito na Bíblia, veio para servir e não para ser servido. E toda a sua vida foi de exemplificação, desde o nascimento na manjedoura, para nos mostrar que não é de onde nascemos que vai determinar para onde vamos, que vai determinar a nossa evolução. Santificou todas as profissões, quando sua mãe quis arrumar-lhe um trabalho melhor no templo. Jesus tomou a iniciativa e pediu humildemente a seu pai, José, que lhe ensinasse a carpintaria, e passou a ser luz na família naqueles anos em que esteve sobre essa profissão. Mais tarde, como todos nós sabemos, e na hora certa, sentiu o chamado e saiu para buscar novos conhecimentos. Foi para onde é o ambiente em que as virtudes elas se exacerbam, mas que exigem antes um esforço próprio de desapego, de humildade, de força de vontade para as suas aquisições. Então Jesus não se afastava do seu povo, pelo contrário, ele foi buscar, e entre os mais humildes bastava um chamado, e largavam-se as redes e os barcos, e todos o seguiam, alegres por saber que o tanto esperado agora estava entre nós. Nesse sentido, meus caros, com toda a exemplificação do Cristo, com o seu plano de humildade para todos nós, aproveitamos da questão 886 do Livro dos Espíritos para buscar entender como Jesus entendia a caridade, porque ela não mudou, ela continua sendo condição ímpar para o nosso desenvolvimento. E como um bip para nos alertar nos momentos de dificuldade, 3 palavrinhas abreviadas que podem fazer toda a diferença na nossa conduta. O B, de benevolência para com todos, assim como Jesus apresentou a outra face a todos aqueles que o desafiaram, a todos aqueles que não acreditaram que ele estava em missão por amor a todos nós. Tentado, ele muitas vezes teve que utilizar da sua inteligência, mas nunca, jamais menosprezou ou rebaixou qualquer que seja. No exemplo, onde ele é questionado se é lícito pagar o imposto a César, ele simplesmente respondeu: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isso transferindo para o nosso dia a dia,
nos faz sentido até hoje. Quando que nós temos algum lucro, alguma vantagem em reclamar das regras da sociedade, se elas servem para a equiparação e para a igualdade entre nós? Então devemos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, nos traduzindo que não menos importante do que o nosso conforto, a vida espiritual requer também os nossos esforços e a nossa busca. Ainda, em um outro exemplo, quando Jesus é tentado, quando diante da mulher adúltera, seus perseguidores o chamaram e questionaram o que ele deveria fazer, se ele concordava com aquilo. Mais uma vez o mestre desarmou a todos, puxando no fundo da alma de cada um, daqueles que estavam ali, ávidos por vingança, e falou a célebre frase: que atire a primeira pedra aquele que não tem pecado, nos dando uma lição valiosa do que é saber perdoar. E ainda assim, quando do mais velho ao mais novo foram largando as suas pedras e seguindo a sua jornada, ainda ele permaneceu para dizer para aquela mulher: ide e não pecais mais. Mas não houve nenhum julgamento. Assim como na cruz, no momento derradeiro, onde, sabendo que viria, sabendo com que abandonado pela humanidade estava sendo, Jesus não recuou ao desafio, aceitando com amor e deixando nas suas últimas palavras uma força que iria perpetuar até os dias de hoje, legando confiança e fé para todos aqueles que assistiram à sua agonia e que puderam transmitir para nós até hoje a sua mensagem. Tudo isso, toda essa lei, todo esse conhecimento, se nós não buscarmos estudar, relembrar, como nós estamos fazendo aqui, vindo até o centro, buscando reavivar os nossos conhecimentos, buscando sentir o Evangelho acima de tudo, porque quando ele fica só na nossa mente, a gente conhece, mas quando ele desce um pouquinho para o nosso coração, a gente realiza não para os outros, realiza em nós a mudança tão necessária, na qual todos nós sentimos em um local que não tira férias, que funciona 24 horas por dia, que mesmo se nós tivermos alguma dificuldade de audição, nós conseguimos acessá-la, que é a consciência. A consciência é o alerta que traduz a lei divina em nossas ações. Sempre que houvermos a tratar de uma decisão que envolva sentimento, a nossa consciência vai nos dar um alerta, para que nós, através do nosso livre-arbítrio, possamos deliberar por um caminho ou por um outro, mas sabendo que tudo que nós ligarmos aqui, automaticamente estamos ligando para um porvir, que é o reino dos céus. Então, venturosos seremos quando ligarmos amizades, porque essas amizades serão ligadas também no reino dos céus. Venturosos seremos quando havermos perdoado, porque precisaremos de perdão certamente em algum momento.
Venturosos seremos se utilizarmos da indulgência para com as imperfeições alheias, porque cada um de nós se conhece naquilo que precisa modificar. Graças à lógica da doutrina espírita, nós compreendemos melhor esse plano divino em nossas vidas. Hoje, nós falamos naturalmente da reencarnação, entendemos, mesmo sentindo a dor da perda, de que essa separação momentânea não impede pelos laços espirituais que nos encontremos em outra estada, mas também nos traz a clareza de todo o nosso esforço no momento, nessa presente vida, será como a semente lançada no caminho, que poderá render 100 por 1, 70 por 1 ou 30 por 1. Que nós sejamos essa terra fértil para produzir em nós e para com todos aqueles que fazem parte do nosso convívio a mensagem da Boa Nova, esse esclarecimento que consola, que nos dá esperança para um futuro melhor. E nós, mais uma vez, nos encontramos. Hoje não saberíamos dizer, precisar quantas vindas e retornos, ou o contrário, retornos e vindas na carne, todos nós aqui já passamos para que pudéssemos estar aqui hoje, buscando o Evangelho para entender o Cristo. Estamos em transição novamente. Ela já começou, mas a transição não é uma transição do planeta, da parte física apenas, ela é uma transição da nossa condição moral. Nós aqui estamos todos concorrendo para permanecermos nesse plano que se regenerará. É fato que a casa, quando precisa de uma reforma, antes de vir a beleza da pintura nova, do conforto dos móveis limpos, vamos passar pela poeira, pela bagunça, pela faxina necessária. Assim também a nossa alma arda por melhorias, para que possamos fazer no nosso dia a dia, aproveitando das oportunidades que Deus nos lega, ter essa mente aberta. É normal, como para mim, como imagino que para cada um de nós, sempre que temos uma pequena dificuldade ou a dor nos chama, nós pedirmos a Deus que nos livre dessa condição, que nos tire a dor, ou que em outras coisas também nos auxilie, trazendo todo o benefício a nós. Mas o plano divino, como conversávamos até agora, ele é uma construção no coração do homem. Ele não vem pronto e não pode ser tocado. Então, se eu pedir paciência, será que Deus vai me dar paciência? Se eu pedir coragem, será que Deus vai me dar a coragem? Ou Ele me dará oportunidades para que eu empregue os meus esforços, e transforme esta oportunidade em paciência e em coragem? Um ledo engano quando pela oração pedimos coisas que não fazem parte dessa busca por virtude. Se nós estivermos atentos para cada oportunidade que Deus nos apresenta, minimamente encontraremos apoio necessário
do alto, para que nos momentos de tropeço possamos levantar mais rápido e mais fortes. Porque seria muito bom se nós pudéssemos comungar o tempo todo com Deus, com a mente expandida, com a consciência expandida, e pudéssemos ver o reino de Deus em todos os lugares. Abrirmos a janela da nossa casa e encontrarmos o reino de Deus nas pessoas que passam na rua, nos vizinhos, quando eu vou para o trabalho, quando eu vou levar um filho para a escola, enfim, na nossa vivência. Podemos dizer que muitos de nossos irmãos já encontraram o reino de Deus, porque realmente se tornaram homens e mulheres de bem, entenderam a mensagem do Cristo e se esforçam ao máximo por praticá-la. Mas como esse reino, ele não vem pronto, cada um de nós está encarregado com a sua missão pessoal. É imprescindível que rendamos em tudo que fizermos, graças a Deus, para que as nossas ações sejam abençoadas e que a gratidão não seja esquecida sempre que formos voltar para nossas casas, que nós possamos fazer uma reflexão, rendendo gratidão a Deus por essas oportunidades. E quando nós pedirmos por algum auxílio, que seja sempre uma oportunidade nova para recomeçarmos aquilo em que temos dificuldade. Naturalmente que, como seres encarnados, precisamos cuidar do nosso corpo, precisamos sim e devemos prosperar, mas a mensagem do Cristo nos pede que, além da beleza do corpo físico, que nós também nos esforcemos na educação que aperfeiçoa as boas maneiras, que no lar confortável nós também nos esforcemos na casa espiritual, onde os princípios edificantes em que o espírito se faça reconhecido, útil e estimado. É nesse sentido que nós servimos e também somos servidos, onde cada um de nós possa, através da instrumentação divina, perceber o quanto é importante, o quanto pode fazer a diferença, aonde está colocado. Não é preciso achar que a perfeição deva nos encontrar para nós darmos os primeiros passos. Tudo que temos, tudo que sabemos é obra-prima e conquista nossa. Nós temos o poder, só que às vezes nós esquecemos disso. Como a pedir coisas, às vezes negamos as oportunidades que Deus nos apresenta. Por isso, Kardec nos lembra que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo emprego que faz em domar as suas más tendências. Não é por outro motivo, é pela nossa transformação. Não é muito difícil nós encontrarmos alguns entes queridos, ou até sabermos de alguns amigos que no final da sua jornada em leito de dor possa ter falado de que não esperava ou nunca tinha imaginado que a sua vida terminaria assim. É dever nosso levar a boa nova e alertar. Que fim é esse? Não é um fim,
é apenas uma retomada na grande jornada rumo à perfeição. Então, se cada um de nós nos concentrarmos naquilo que temos de melhor, naquilo em que reconhecidamente somos bons, e engrandecermos em ações, em elevando os nossos pensamentos, certamente produziremos muitos frutos. Mas a jornada vai nos requerer desafio, vai nos chamar para pensarmos antes de agir, vai nos chamar para refletirmos em nossos atos. E a importância disso é fundamental para que nós nos reconheçamos e possamos mudar, possamos escolher a porta que é a porta que leva ao caminho da verdade. O pensamento vem antes das palavras. Temos que ter cuidados com as nossas palavras. As nossas palavras, elas podem se converter em ações. E as nossas ações bem conduzidas podem se transformar em bons hábitos. Hábitos edificantes, hábitos que constroem, podem forjar o nosso caráter. E o nosso caráter, baseado em princípios divinos, em boas experiências, nos conduzirão a um destino a que esse plano divino nos convida: o amor no coração dos homens. Irmãos, eu gostaria de terminar essa reflexão com uma frase que foi tirada de um contexto bem diferente do qual nós estamos reunidos, mas que ela faz um sentido muito forte em nossas vidas. A frase: irmãos, o que fazemos na vida ecoa na eternidade. Que Deus nos abençoe, que nós possamos fazer uso daquilo que viemos buscar aqui, em prol da nossa reforma íntima, e que nós possamos brilhar, porque somos filhos de Deus, feito à sua semelhança. Deus abençoe a todos nós, que nós possamos iniciar uma semana abençoada, promovendo aquilo que tanto viemos buscar para as nossas vidas. Que assim seja.